Meu nome é Felipe, sou engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho, autônomo. Trabalho atualmente como instrutor no Senac Rio, ministrando aulas na parte de segurança do trabalho e tenho experiência de 5 anos no Senai Paraná, onde também fui um instrutor na área de meio ambiente, além de consultor e também desenvolvedor de projetos na parte ambiental e reaproveitamento de resíduos sólidos. Atualmente ministro aulas de segurança do trabalho também na parte de construção civil. Os resíduos encontrados na construção civil podem ser diversos: resto de madeira, resto de cano, né, restos de tijolo, concreto, areia, vergalhão, né? Além desses materiais, pode sobrar também produtos perigosos como tinta, solvente. Quando eu estou falando de uma construção civil, eu não falo apenas de uma construção de edifícios, de casas. Eu também falo de construções dentro da própria indústria. Então, se eu tiver que fazer uma reforma de um depósito, por exemplo, de produtos químicos, essa reforma já se caracteriza uma construção civil. E nesse local, se for feito ou tiver que ser realizado a obra, existe a necessidade da remoção dos produtos químicos para locais adequados e o controle dos mesmos. Caso tenha derramamento ou tenha resíduo, né, sobrado desse produto químico, ele tem que ser feito o tratamento, né, ou o recolhimento desse resíduo da mesma maneira que a indústria, né, costuma ou é obrigada a fazer. Bom, esses resíduos eles são difíceis de separar por alguns motivos não muito fortes, mas digamos assim, resumindo a história, é a questão cultural. A gente não está acostumado já a separar resíduos domésticos, né? Na construção civil são etapas de obras onde eu começo de baixo para cima. Então, fundação e vou subindo quando eu estou falando, por exemplo, de um edifício. Nesse caso, a obra ela é muito rápida, né? Teoricamente é muito rápida. Então são etapas muito rápidas. Você tem a preocupação em colocar, depositar, né, os materiais, matéria-prima, ferramenta de forma adequada. Você tem a parte de segurança, né? Quando você derruba uma parede, por exemplo, essa parede vai cair com concreto, vai cair com areia, vai cair com tijolo, tudo junto. É difícil ainda fazer a separação dos materiais. Vergalhão que não vai ser usado. Então como a gente tem muita pressa na parte da construção civil, as pessoas não se importam muito em fazer a separação. O ideal é tirar esse material, né, de forma rápida e que libere a área mais rápido possível para que a obra continue a toda, né, de vento e polpa, né? Bom, na separação desses resíduos, por não haver essa separação, dificilmente existe a reciclagem. Então já existe algumas tecnologias, por exemplo, como o aproveitamento das escórias, mas se usa essa escória no lugar da areia. Então se tritura tijolo, concreto, a própria areia entra, se mistura e vira um pó cinza, né? Esse pó, essa poeira, ela substitui a areia como material inerte. Então a pessoa evita ter que comprar carretas e carretas de areia, pode aproveitar esse material. Porém, existe a necessidade de um triturador. E um triturador desse tipo de material ele consome muita energia. Ainda é uma tecnologia que não está disponível ainda, fora um incentivo fiscal para esse tipo de né, sustentabilidade em obras. Bom, na construção civil existe agora o aproveitamento de alguns materiais. Por exemplo, tive a oportunidade até de conhecer uma máquina em Curitiba em que ela recicla asfalto, né, para jogar no asfalto novo. Então essa máquina, né, digamos, faz aproveitamento de resíduos, né, e a troca do asfalto se caracteriza como uma construção.
Então ela raspa o asfalto, né? Tem raspadores, tira o asfalto, tritura o asfalto, mistura com o asfalto novo e joga no chão, né? Joga como asfalto novo, onde é feita lá a compactação, né? O nivelamento e o asfalto é novinho. Então, essa máquina, por exemplo, ela é uma tecnologia muito boa porque ela recicla 100%, não gera lixo nenhum. Então, nessa etapa, né, de construção civil, por exemplo, que é a reposição do asfalto, né, a manutenção do asfalto, esse tipo de tecnologia ele faz tudo isso e não gera nenhum tipo de lixo, né, não tem resíduo nenhum. Então a tecnologia é muito boa, é viável economicamente, é, digamos assim, né, ecologicamente também. Então todo município, né, precisa sempre fazer a manutenção dos asfaltos, está sempre sendo feita em estradas, rodovias. Então, digamos assim, é uma coisa que sempre vai ter, sempre haverá, né, essa manutenção, essa troca e a implantação de asfalto. Então é uma coisa que também uma tecnologia já existe, né? É uma coisa que se pode implantar, padronizar no país, fazer com que todo município tenha pelo menos uma máquina dessa para ser usada justamente para diminuir a quantidade de resíduos de construção, né? E o aproveitamento desse material. Já outros tipos de construção, a gente pode também ter o aproveitamento de escória, como foi falado anteriormente. Então eu posso pegar tijolo, concreto, areia, ou seja, aquele muro que eu destruí, né, e sobre aquelas escórias, eu posso tirar isso, botar numa máquina para triturar, né, ela vai gerar uma areia, né, e esse material eu poderia usar para substituir a areia normal, né? A areia que eu uso normalmente para misturar com concreto, né? A água e fazer a massa, né? Poder embolsar a parede e tal. Então eu posso aproveitar esse material, posso reutilizar esse material no local. Agora, alguns materiais não são comuns, nem existe essa prática de reaproveitamento, como por exemplo vergalhão. Então, o vergalhão tem que estar no tamanho certo. Se tiver no tamanho certo, talvez, porque em algumas construções a pessoa faz solda, né? Tem que ter o soldador. Então, ele bota um vergalhão, solda o vergalhão. Se tiver a resistência é, planejada, não vejo por que não aproveitar. Agora, não é muito comum, né? Porque na construção, a gente geralmente compra materiais novos para poder garantir digamos, a qualidade, a resistência necessária. Quando a gente reutiliza, vai ter que ter um trabalho de inspeção para verificar se não tem nenhum tipo de ruptura, se não está amassado, se não está enferrujado, que pode quebrar. Então não existem materiais que eu posso reaproveitar, né, a própria construção. Existem outros materiais, né, como o vergalhão, que eu não posso reaproveitar, reutilizar. Porém, eu posso com certeza reciclar. Então, se for feita a separação adequada, tintas, solventes, né, eu mando para uma recicladora. Materiais perigosos, considerados perigosos, como tintas, solventes, por exemplo, eu posso mandar. Se eu tiver que mandar não para uma recicladora, mas para um destino final, esse material, por ser perigoso, é mais caro. Vergalhão, por não ser perigoso, é mais barato. Então é uma questão também econômica, né, da construção, você fazer a separação dos materiais que você vai enviar para uma destinação final. Se você fizer a separação dos materiais, você destina parte perigosa, parte não perigosa. Se você misturar tudo, o material perigoso misturado com o não perigoso torna o material não perigoso, né, perigoso. Então, o material que não é perigoso, ele passa a ser perigoso porque está misturado com os perigosos. Então, a destinação final desse material vai acabar ficando mais cara. Bom, primeiramente, para saber se a construção ecológica é viável, a gente tem que saber a definição da construção ecológica. O que é uma construção ecológica? É um tipo de ocupação inteligente que é feito de forma harmônica com o meio ambiente, tá? Então, por exemplo, eu aproveitar materiais disponíveis, baratos, né, e que estão ocupando espaço desnecessariamente seria uma ótima maneira de fazer um aproveitamento
de, de materiais, né? Evitar o uso excessivo de recursos naturais e também eliminar com um problema que é a ocupação, né, de um material que pode ser reaproveitado, né? Então, por exemplo, tipos de materiais que podem ser usados, né, de forma ecológica, né, e que já são usados aqui no Brasil por exemplo, containers. Então, os containers, esses de navio, né, aqueles que são descartados, eles são reaproveitados na construção civil. Agora é comum construir casas usando container. Claro, não posso simplesmente fazer a casa construir container. Tem que ter cuidados também na parte do conforto do morador. Então, uma casa de container é de metal. Se ela for totalmente fechada e apanhar luz, ela vai esquentar, vai ficar muito quente lá dentro, né? E isso vai atrapalhar, né? Vai ser desconfortável para a pessoa que mora lá. Então tem alguns cuidados que têm que ser tomados, como isolamento, né? A climatização, né? O cálculo de climatização, o corte das chapas para poder montar uma janela, para poder montar a porta, montar outros cômodos, né? Quando bota um container do lado do outro para fazer a continuação da casa. É uma coisa, digamos assim, container. O descarte de containers ele pode ser reciclado, né? A reciclagem vai dar lucro. Porém, acredito que esse tipo de reaproveitamento ele é mais, é, além de ser criativo, né? Ele é mais economicamente viável, né? Quando você vende uma casa de container, você vende o container praticamente pelo preço que ele vale para montar a casa, fazer a construção. Quando eu vendo para uma recicladora, eu vendo pelo quilo do metal. E o quilo do metal, dependendo se for aço, ferro, 15 centavos o quilo. Então não compensa tanto quanto, né, você montar uma casa, por exemplo, a partir desse container. Então existem projetos que tornam a casa muito bonita a partir do container. É confortável, ah, é rápido de se montar, porque é como se fosse um Lego, é encaixado, você corta, encaixa, já está montado, depois é só fazer a parte de dentro, né, digamos, refinamento lá dentro, a estrutura interna, né, moldar, fazer a parede, enfim. Usar tijolo ecológico, a tijolo ecológico utiliza materiais reaproveitados como na construção civil, como adubo, né, matéria orgânica, né, como algumas universidades estão trabalhando, né, plástico, né. Esses tipos de material eles são utilizados por quê? Porque quando eles são descartados não tem aproveitamento nenhum, né. Então quando a gente dá um aproveitamento a gente melhora o quê? A gente utiliza um recurso que já foi utilizado, então não precisa pegar um novo para isso e evito que ele vá, por exemplo, para um aterro sanitário ou cause qualquer tipo de poluição, porque é um material que não vai ser utilizado mesmo, né? É um material que pode ser reaproveitado e é um material que você tem disponível e barato no mercado. Esses tipos de material, como tijolo ecológico, ele também facilita a construção. Ele é feito em bloquinhos que são encaixados, né? E isso acelera, né, a construção, faz com que a casa, enfim, a estrutura de alguma coisa seja feita de modo mais rápido. Porém, existem algumas desvantagens em relação à matéria-prima atual. Alguns materiais que são reutilizados, né, reaproveitados, eles, quando são reaproveitados, como o próprio tijolo ecológico, eles não permitem a construção, por exemplo, de casas com muitos andares nem prédios. Esse tipo de material ele não tem uma resistência suficiente para aguentar o peso de uma estrutura, por exemplo, de um prédio. Então é um material que é bom para você construir uma casa, construir uma loja, construir um depósito, né? Coisas com poucos pavimentos, né? Um andar, dois andares, até dá para construir. Então tem tijolo de plástico, né? Enfim, existem vários tipos de material ecológico e eles são muito vantajosos. Acelera até a construção, aumenta, né, a velocidade de construção por serem montados como blocos. Eles são encaixados facilmente. Isso faz com que a estrutura, a casa, né, seja montada mais rápido. Então você não precisa esperar secar,
né? Não precisa calcular a resistência nem nada, ele já vem com uma resistência, a pessoa que trabalha com ele já conhece a resistência, só monta para você a casa como se fosse um Lego e depois faz as estruturas necessárias, emboçar a parede, né, para poder fazer a parede ficar bonitinha e tudo mais. Então acredito que seja muito vantajoso nessa parte. A desvantagem, por exemplo, é que ainda é caro, né, você montar, ainda não existe muitas empresas que fazem esse tipo de material e reaproveitamento de resíduos para esse fim. E ele não tem, alguns materiais não têm a resistência suficiente para montar um prédio, por exemplo, como o tijolo que é usado, né, convencionalmente, né? Então eu não posso usar para montar uma estrutura resistente. Porém, isso também vai depender do que eu estou falando. Eu acredito que um telhado ecológico, que substitui telha de zinco e de amianto, né, que hoje é outro tipo de material, porque amianto não pode ser mais produzido, essas telhas onduladas, né, que é feita eu não me lembro o material, mas parece concreto, né, e algumas ainda são de amianto. Esse material ele é leve e ele é resistente, ele é tanto resistente. Quando um telhado desse voa e cai no chão, ele não quebra facilmente, ele não amassa facilmente. Um telhado de zinco, se ele voar, né, ou se soltar, ele amassa, e se ele ficar amassado, já vai ter que trocar. De amianto ou esses que parecem de concreto, né, se eles caírem, eles se quebram. Então vai ter que também ser feita a substituição. Então alguns materiais como esse acredito que são muito bons e podem ser facilmente substituídos na construção civil. Atualmente no Brasil, a gente sim tem a utilização de materiais ecológicos, mas é pouco difundido, não é muito utilizado ainda no Brasil. No Brasil ainda é comum usar o concreto, né, o cimento, né? Por um lado, eu acredito que isso venha a ser consequência, né, da questão econômica, né, política e econômica. Como já tem empresas, né, que fabricam o cimento, o que seriam dessas empresas se as pessoas não usassem mais cimento, né? Bom, poderia usar outros materiais ecológicos, seria ecológico? Poderia, deveria, na verdade, mas eu teria que me preparar para isso. Então, teria que comprar máquinas e equipamentos para fazer o reaproveitamento desse material. Eu posso fazer o reaproveitamento desse material não em loco, né? Eu posso simplesmente pegar caçambas, como já é de costume, pegar esse transporte, né, do caminhão, levar ele até essas empresas, né, que produzem cimento e fazer o reprocessamento para poder revender esse material. Então a empresa ganharia simplesmente por processar o lixo e torná-lo matéria-prima. É viável. Mas, dependendo do local também, a questão do transporte ele é um gasto desnecessário. Se eu posso fazer isso no local, por que eu vou pagar alguém para levar isso para mim, né? Eu posso reduzir o gasto fazendo no local. Então esse tipo de empresa pode oferecer esse tipo de serviço. Acredito que faria uma difusão maior dessa questão ecológica no Brasil. Então o pessoal passaria a aproveitar mais, se tivesse essa possibilidade.